Bom, gente, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre esse recuo das águas que aconteceu aqui no litoral sul do nosso país, né? E que muita gente ficou apreensiva. Eu sei que até eu fiquei também, vou confessar. Né? E aí tiveram vários boatos que tinha alerta de tsunami e tal. Mas, assim, eu fiquei apreensiva porque eu já venho estudando essa região, assim, do Atlântico já há um tempo, porque tinham me buzinado no ouvido a questão de haver um terremoto entre essas placas da Cordilheira Mesoatlântica e que isso ia alterar um pouquinho o nosso litoral, se acontecesse. Mas eu acho que foram, assim, aulas das coisas que podem acontecer. E como também muita coisa me foi passada em termos de eletromagnetismo, né, do cinturão de Van Halen. Agora eu tô falando certo, tá vendo? Gente, eu falava muito cinturão de Van Halen. Eu sou da década de 80. Existia uma banda de rock com esse nome, eu não conseguia falar Van Halen de jeito nenhum. Só saía Van Halen, mas é Van Halen. O cientista aí parece que estudou esses cinturões eletromagnéticos que envolvem a Terra. Tá? Eu vou tentar falar até devagar, porque quando a informação é soprada, vai saindo assim atropeladamente. E eu fugi das aulas de física. Olha só, eu trouxe até um globinho aqui para tentar explicar mais ou menos para vocês o que me foi passado. Esse meu globo aqui é da época ainda dos Sumérios, se bobear, porque eu acho que ainda tem Atlântida e Lemúria aqui, ó. Ele é bem antigo. A configuração da Terra era bem diferente. É, tentar explicar mais ou menos para vocês o que me foi passado. Bom, a nossa Terra, o nosso planeta, ele tem uma capa, tipo um escudo eletromagnético ao redor dele todo, tá? Esse escudo eletromagnético dizem que é o que nos protege dos raios solares. Tem a ver com prótons, elétrons e toda essa radiação que o Sol manda pra gente, por isso que eu fico às vezes monitorando as explosões solares, ejeção de massa coronal, que tudo isso me foi passado, mas é aquela informação que eu não detenho conhecimento aprofundado, então eu fico até assim de passar para vocês e está passando alguma coisa errada, estou passando a noção para vocês. Bom, mas essa proteção que nós temos ao redor da Terra, existe também um ponto no Oceano Atlântico, tá? Chamada Anomalia do Atlântico Sul. É um lugar onde essa proteção eletromagnética ela é mais fraca. Inclusive, os satélites que orbitam em volta da Terra, tem alguma coisa assim, eles evitam passar por cima dela, porque todos os aparelhos são danificados, eles ficam mais expostos à radiação solar quando eles estão sobre essa região toda, que supostamente agora estaria sobre o Brasil, mais ao sul mesmo, sudeste do Brasil e a parte sul e sudeste do Brasil. Então seria uma área vulnerável que a gente tem sobre o nosso país e sobre o Oceano Atlântico. Tá? Se vocês quiserem pesquisar, pesquisa aí na internet, a anomalia do Atlântico Sul. É uma falha no nosso eletromagnetismo terrestre. Tá? Então, o que me explicaram, mais ou menos, que eu vou tentar passar para vocês, o que aconteceu com esse recuo. Como é que acontecem as marés? As marés elas são influenciadas pela Lua. A Lua é um satélite que exerce uma atração sobre o nosso planeta. Então, quando a gente está na maré cheia, assim, uma parte da água parece que forma assim, tipo, fica um pouquinho mais inchadinho. A Lua atrai essa parte, então ela fica mais inchadinha. Conforme a Terra se modifica e se afasta daquela posição da Lua, aí retrai e fica uma parte mais baixinha. Mais ou menos assim. Então, nessa falha que nós temos aqui, o que me explicaram mais ou menos que possa ter acontecido, nós estamos caminhando, estamos em evolução, estamos transcendendo, como cada um aí chama de um jeito. Eu vejo que o nosso planeta está caminhando realmente no espaço. Né? E esse caminhar, ele está se aproximando de outros astros que até então a gente não sofria essa influência, né? Que agora a gente está começando a entrar numa outra zona de atração de outros astros, vamos dizer assim. Então coincidiu
desse astro tá na hora que estava passando, não sei, eu não sei quanto tempo vai demorar, se a maré já voltou ao normal ou não. Esse astro assim, é como se ele tem um forte poder magnético sobre a Terra, então coincidiu tudo. Os ventos, houve uma combinação de fatores, e na hora que ele passou sobre essa falha magnética que a gente tem ali, ele atraiu, é como se tivesse feito um volume de água em um determinado ponto no meio do Oceano Atlântico, vamos dizer assim. Então houve essa retração da maré toda na orla, que foi toda repuxada para o meio do oceano. Tá? Só haveria risco de um tsunami num caso desse se esse astro que se aproximou, essa combinação toda, ele se afastasse muito rapidamente. Aí, assim, todo aquele volume de água que foi retesado, de repente, ia voltar com um impacto grande, né, sobre a Terra. Deu para alcançar? Então foi uma coisa, eu acredito que vai acontecer mais vezes daqui para frente, porque a gente está entrando justamente no campo magnético desse outro astro que está chegando aí, ou que nós estamos mais próximos, ou que a gente está caminhando próximo a ele, não sei, tá? Eu até vou depois gravar um outro vídeo falando melhor sobre isso, porque dizem que até Chico Xavier, né, recebeu algumas informações, eu não sei bem se foi ele ou se botaram palavras na boca dele, né? Eu vou ler, pesquisar um pouquinho para também não passar informação errada, mas eu sei que existe muita lenda, muita coisa em cima. Eu até não acreditava nisso, né, nessa existência de um astro, que eu vou pesquisar e quero também receber, confrontar com as informações que eu recebi, se realmente tem alguma coisa que faz sentido, ainda não pesquisei. As coisas que eu ouvi, que eu vi em projeção astral, eu quero dar uma pesquisada antes de passar para vocês. Eu agora de tarde, talvez eu tenha tempo, vou ler alguma coisa para não ficar passando informação que não tem nada a ver, né? Que pode ser tudo maluquice da minha cabeça. Mas essa explicação da maré me veio assim bem nítida, né? Que tem a ver com a relação da atração magnética de um outro planeta, astro, alguma coisa que a gente esteja passando próximo e que causou esse fenômeno. Gente, não vamos nos apavorar com a ideia de tsunamis, Realmente a espiritualidade tem uma certa preocupação. A primeira preocupação deles era com essas explosões solares, porque isso afeta todo o campo eletromagnético da Terra, não só em termos de transmissão de ondas, né, da propagação delas para a gente, para a nossa comunicação, para a utilização nossa, como isso também afeta a própria vibração do planeta. Como há uma emissão maior nos atingindo, isso tudo reverbera no campo vibratório da Terra, fazendo com que o padrão de frequência seja alterado. Aí a gente vai cair lá na frequência de Schumann, que já estudam qual o padrão da Terra e que de vez em quando está tendo algumas variações. E a espiritualidade diz que essas variações são em função dessas explosões solares, tá? Que aí elas batem no planeta com mais intensidade e que estariam causando toda essa alteração vibracional. Não só no planeta, mas também na gente, porque a gente também reverbera toda a frequência do planeta e a gente também está recebendo essas ondas eletromagnéticas mais fortes. Né? Em determinados momentos parece que o nosso campo eletromagnético não está mais reagindo como ele vinha reagir. Então falam na inversão dos polos elétricos, né, eletromagnéticos da Terra. Existe uma série de explicações, mas os próprios cientistas ainda não têm tecnologia suficiente, ainda não têm resposta para tudo. Então a gente está aqui trabalhando no campo da suposição, das informações que nos são passadas pela espiritualidade. Então, longe de eu estar aqui querendo dizer é isso ou aquilo, entendeu? Eu estou colocando aqui a teoria que me foi passada, que pode também não ter nada a ver, né? Então a gente estaria realmente sofrendo as interferências eletromagnéticas do nosso Sol, né? Isso estaria ocasionando toda essa alteração na frequência, em como quando a gente fala frequência, está se referindo em como as moléculas que compõem toda essa matéria aqui vibram. Então, de acordo com essa radiação que a gente está recebendo, há essa alteração. E as moléculas vibram mais rapidamente ou então diminuem, tá? E isso vai repercutir no nosso corpo físico mesmo.
Então, a gente está sofrendo uma alteração nas nossas moléculas, nas nossas células. Cada vez que há uma mudança, a gente está trabalhando aí há milênios dentro de um padrão. De repente, isso começa a alterar, vai ocasionando todos aqueles sintomas que a gente vem falando da transição planetária, tá? Então, o mais importante, assim, que eu acho que a preocupação da galera lá de cima, é que a gente não fique apavorado aqui com o que possa acontecer, com alguma catástrofe. A gente não deve, primeiro porque o medo, se a gente começar a sentir muito medo, pânico e tal, isso tudo vai para a nossa psicosfera, vai reverberando aí em ondas cada vez mais negativas, então não é legal, né? E depois eles vêm tranquilizar que muita coisa está sendo jogada assim para gerar esse pânico, quando na verdade os fenômenos vão acontecer mais naturalmente. É óbvio que em determinados momentos pode acontecer um terremoto aqui, outro ali, como sempre aconteceu, né? E talvez aconteçam até com mais intensidade, mas nada catastrófico assim de acabar com o planeta de uma vez só. Ainda não é o fim do mundo, gente. Não é. É um ciclo que a gente está passando, que a gente vai perceber que realmente muita coisa vai mudar dentro daqueles padrões antigos que a gente conhecia, como de repente até mesmo o ciclo das nossas marés. Se esse planeta, esse astro, realmente estiver dentro da nossa órbita e ele tiver um ciclo contínuo, né, isso que a gente viu pode ser que aconteçam mais vezes e se torne até frequente. A nossa maré vazante ficar bem mais rasa e aí de repente a cheia vir um pouquinho mais forte e aí a gente vai se adaptando. As construções vão recuando um pouquinho quando perceber isso, né? Vai ser uma coisa gradual. Não acredito em nada assim de tsunamis gigantescos, ondas de 100 metros de altura, como o pessoal falou aí. Não. Vamos pensar que realmente é uma coisa natural, um fenômeno natural. A gente vem ouvindo falar de destruição do mundo aí, desde que o mundo é mundo, ficam prevendo isso, né? Realmente, mudanças acontecerão, a gente vai mudar o nosso padrão vibracional, né? Mas está acontecendo, não é para amanhã, a coisa é gradativa e faz parte do nosso crescimento, faz parte do nosso caminhar como planeta mesmo, tá? Então, a explicação que me deram para essa vazante, essa super vazante aí, essa maré seca, foi essa, que de alguma forma houve essa atração, a retração está sendo, a retração não, a cheia está sendo devagar, está voltando aos pouquinhos, porque eu acho também que esse astro ele tem uma órbita devagar, ele não, a gente entrou dentro do campo de ação dele, ele é tão forte eletromagneticamente, que ele de repente ele está bem longe ao ponto da gente não conseguir enxergá-lo, visualizá-lo com os nossos aparelhos, com a nossa tecnologia, o que a gente tem, a gente ainda não está conseguindo visualizá-lo, mas ele já está interferindo em alguns pontos, né? E talvez a gente tenha sentido bem a influência dele devido a essa nossa falha no nosso escudo eletromagnético, tá? É uma das hipóteses aí que me foi passada. E não vamos ficar desesperados. Sinto lhes informar, mas a vida continua depois dessa, então se todo mundo morrer vai continuar em outro lugar, né? A gente que é espiritualista não deve temer a morte, porque sabe que é só esse corpo físico aqui que tá acabando, nossa essência continua. Eu sei que é difícil a gente aceitar isso, né? O pânico bate, mas a gente tem que ter calma, entendimento e eles passaram que a gente não precisa ficar desesperado não, tá? Não vai ter nada de catástrofe, nada disso. A gente tem que se manter um pouco com serenidade para não tumultuar mais a psicosfera. Eles estão trabalhando, eles possuem tecnologia até para evitar algumas coisas, mas nem tudo tem como evitar, né? A gente sabe que a gente já está aqui pesquisando pra caramba para poder prever terremotos, e eles têm como prever isso tudo, nos alertar, tentar fazer com que haja menos sofrimento para nós aqui, tá? Então, era o que eu tinha para passar a respeito desse recuo aí da maré.
É difícil eu explicar porque me falta muito conhecimento técnico, né? As mensagens são passadas, mas eu realmente eu não sei nem como eu consigo captar muita coisa. E eu venho tentar passar para vocês. Então, vou dando a pista, vocês vão pesquisando, quem entende do assunto vai tentando descobrir aí se faz algum sentido ou não, tá? O que eu posso fazer é vir aqui e falar. Me falar, eu venho e falo, tá bom? Mais uma vez, gente, muito obrigada e fiquem com a luz.